Estamos começando mais um Bom Dia Mercado, seja bem-vindo, faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa quarta-feira, dia 8 de fevereiro. Espero conseguir ajudar você, trader e punter, a fazer o seu planejamento da melhor maneira possível. Se inscreve nesse canal para ajudar a gente a continuar crescendo por aqui e não se esquece das grandes probabilidades no final do vídeo. Mais um jogo do Hapoel Beersheva que vem comendo pelas beiradas, viu? Enquanto o Tel Aviv vem vacilando e não conseguindo se aproximar do Haifa, o Beersheva já soma o mesmo número de pontos e vai chegando para tentar disputar essa liderança com o Maccabi Haifa e o Tel Aviv, tá? Inclusive, a gente tem o Beersheva fora de casa e o Beersheva é o melhor visitante da competição, com 9 vitórias em 10 jogos. Como mandante, o adversário de nome difícil aqui tem 2 vitórias apenas em 9 jogos, não toma tantos gols, mas também não marca tanto. Nas últimas vezes que foi fora de casa, o Beersheva, inclusive eu comentei desses jogos aqui, ele venceu os 2 jogos que ele fez por 1-0. Não é um time que faz tantos gols assim fora de casa, a gente consegue ver 3, 2, 1, 0, 1, 1, mas é um time que toma pouquíssimos gols. Só nesse jogo contra o Haifa, que é um adversário direto, ele tomou um 2-0. Eu acho que vale muito a pena ficar de olho nesse jogo do Hapoel Beersheva. Utilizando o PDF de apoio, sai na frente em 70% dos jogos e fica 60% dos jogos sem sofrer gol. Um excelente ataque, uma excelente defesa. O adversário tem 2 vitórias, como eu falei, primeiro a marcar em 33%, falhou em marcar também em 33% e fica 22% dos jogos sem sofrer gol. É um ataque mais duvidoso e uma defesa não tão vazada, mas bem mais vazada do que o Hapoel. Discrepância tanto no primeiro tempo quanto no segundo, principalmente no segundo tempo, onde eu tenho bem mais vitórias do Hapoel e bem mais derrotas do adversário, bem mais gols marcados do Hapoel e bem menos gols marcados do adversário. Em relação a gols sofridos, não é um destaque negativo nem no primeiro nem no segundo tempo o adversário do Hapoel, mas mesmo assim a gente tem um time do Hapoel marcando muitos gols no segundo tempo em relação ao primeiro. Se você é trader, eu viria para esse jogo com uma ideia de trabalhar num lay pior equipe em campo ao adversário do Hapoel, procurar tanto no primeiro ou no segundo tempo momentos de superioridade para fazer essa correção de preço, tá? Se você é punter, eu gosto bastante dessa vitória do Hapoel, é um time que é o melhor visitante da competição e vem vencendo, só perdeu para o líder fora de casa, então acho que dá para trabalhar com essa vitória aqui. Se você quer algo um pouco mais seguro, talvez trabalhar esse empate anula do Hapoel, também pode ser interessante. Não gosto tanto do mercado de gols por aqui, porque eu tenho um adversário que não marca tanto, mas também não sofre tanto, e um Hapoel que tem sido econômico fora de casa. Então, se fosse trabalhar alguma coisa, eu trabalharia só para o lado da vitória aqui do visitante favorito. Às 3h30 em Israel, nós temos o líder Maccabi Haifa enfrentando o Hapoel Hadera, ou Hadera, deve ser assim que se pronuncia. Nós tivemos o vice-líder Maccabi Tel Aviv vacilando dentro de casa, empatou seu jogo, poderia ter chegado bem mais perto do Haifa, e isso faz com que o Maccabi Haifa possa abrir mais vantagem sobre o seu adversário, por isso existe uma possibilidade grande do Haifa vencer esse jogo. Fora de casa, saiu na frente em 60% dos jogos, falhou em marcar em 30%, é alto para um time de 1,30, e ficou sem sofrer gol relativamente em bastante jogo, né? Quase 50%. O Hapoel não saiu na frente com tanta frequência, falhou em marcar em 50% dos jogos e sofre gol ali com mais frequência do que o time do Haifa. Tem um ataque pior, mas tem uma defesa relativamente parecida. O meu principal alerta para você aqui é tomar cuidado com o primeiro tempo do Haifa. Apesar de ser o líder da competição e um dos melhores visitantes com 7 vitórias em 10 jogos, o Haifa não faz bons primeiros tempos. Quer dizer que ele não vai ter momentos de superioridade no primeiro tempo, mas ele não vem fazendo bons primeiros tempos nos últimos jogos. Mas sim, o adversário é um adversário um pouco mais acessível, obviamente, tá? O Hadera aqui está na 9ª colocação, como mandante tem apenas 2 vitórias em 10 jogos. Então o Haifa tem 10% de vitória no primeiro tempo, é pouquíssimo para um time de 1,30, 30% de derrota, marca menos gol que o adversário e toma mais gol que o adversário, tá? Nesse caso aqui, nessa análise, o Hapoel ele é melhor do que o time do Maccabi. No segundo tempo, eu tenho uma melhora considerável do Haifa, o número de vitória é estrondoso, o número de derrota diminui, e o número de gols marcados aumenta muito. E aí, eu tenho um aumento também no número de derrotas do adversário, uma queda no número de vitórias e um aumento no número de gols sofridos. Então, sim, existe nos 90 minutos superioridade do Haifa, mas em algumas janelas, principalmente no primeiro tempo, eu não tenho o Haifa desempenhando um excelente futebol. Então, toma muito cuidado. Se você é trader, para trabalhar esse back a 1,30, a gente precisa de uma atenção redobrada. Como a gente não vai ter tantos jogos ao mesmo tempo nesse horário, você
provavelmente vai conseguir ter um pouco mais de foco. Considere, é o líder do campeonato contra o 9º colocado, é muito provável que o Maccabi exerça superioridade em algumas janelas do primeiro tempo. Porém, não é um primeiro tempo onde o Maccabi consegue desempenhar tão bom futebol assim. Então, leve isso em consideração na hora de abrir e fechar, obviamente, as suas posições. Se você é Panther, não gosto de pensar numa vitória do Haifa no HT. Pode acontecer, obviamente, pode acontecer. Mas eu não gosto de pensar nessa vitória do Haifa no HT. Gosto de pensar que, pela fragilidade do adversário, mesmo o Haifa tendo maus momentos no primeiro tempo, ele provavelmente deva vencer esse jogo. Ele é muito favorito para vencer os 90 minutos. Então, eu prefiro considerar essa vitória do Haifa nos 90 minutos do que olhar para o mercado do HT. O Haifa não perdeu em 9, marcou em 8, ganhou 8 e marcou 2 ou mais em 7, mas teve o under 3,5 nas últimas 6. O time do Apoel não ganhou em 8, concedeu 2 ou mais gols em 6, over 1,5 em 6 e o ambas marcam não em 7. O ambas marcam não em 7 é porque uma equipe tem dificuldade de marcar gol, tá? Então eu consigo imaginar um jogo para pelo menos um over 1,5, mas eu não gosto de imaginar um over 3,5, por exemplo. Então a gente tem várias incidências de under 3,5 aqui no Haifa, porque pensar num over 2,5, 3,5 nesse jogo, você precisaria considerar também de gols do Apoel, e não é um time que tem marcado tanto. Então eu imagino um cenário para 2 gols. Eu não gosto muito do over HT, justamente porque o favorito não desempenha um bom futebol no primeiro tempo. Pode acontecer, mas não é o melhor momento da equipe. Então eu ficaria mais de olho nesse over 1,5 e nessa vitória do Haifa nos 90 minutos, até porque se o Haifa vencer, ele amplia a vantagem para o Tel Aviv e aí vai deixando cada vez mais complicado para o segundo colocado. Às 16 horas, pelo Mundial de Clubes, nós temos o Al-Ahly enfrentando o Real Madrid. Não se assustem se o Real Madrid se complicar contra esse adversário. Primeiro, porque é um adversário muito forte. O Al-Ahly é um time muito entrosado no Egito, é o líder da competição, isolado, o Zamalek não está conseguindo acompanhar e é um time que tem muito recurso técnico. Tá? Se eu não me engano, até chegou a poupar jogadores contra o Seattle Sounders e venceu por 1-0. Chegou a jogar, se eu não me engano, com um time titular contra o Auckland City e venceu por 3-0. Um time muito, muito forte, principalmente na troca de passes. Outra coisa que pode fazer com que o Real Madrid se complique por aqui são as ausências. A gente tem Courtois, Mendy, Militão, Hazard, Lucas Vázquez e Karim Benzema fora da competição. Os relacionados aqui no ataque do Real Madrid são Asensio, Vini Júnior e Rodrigo, tá? Aí no meio campo a gente tem o Arribas, Martin, Ceballos, Tchouaméni, Valverde, Camavinga, Modric e Kroos. Marvel, Rudiger, Odriozola, Nacho, Vallejo, Alaba, Carvajal e aí no gol o Lunin ou opções ali de outros goleiros, terceiro, quarto goleiro. Então a gente vê um time do Real Madrid mais desfalcado. Ainda assim, a cotação do Real Madrid não está aparecendo aí, é de 1,30, por volta de 1,30 a 1,35. O mercado acredita muito que o Real Madrid vai passar facilmente pelo Al-Ahly. Eu vou utilizar um pouco de informação aqui no PDF de apoio, tanto da Liga do Egito quanto da La Liga, mas vamos entender discrepâncias de adversários, níveis de enfrentamento e também o fato do Real Madrid estar com tantos desfalques, tá? E obviamente são desfalques importantes. O Militão está vivendo uma excelente fase na zaga, o Mendy também cobre muito bem o lado esquerdo, o Benzema vai fazer muita falta em relação a gols. O Lucas Vázquez também auxilia muito bem ali pela direita, ora fazendo papel de ponta, ora cobrindo alguma situação na lateral. Então é um Real Madrid bem mais modificado. Dado a discrepância de nível de enfrentamento, como eu já falei, consigam perceber aqui que o Al-Ahly não é um time besta, né? Saiu primeiro em 63%, o Real Madrid em 64%, falhou em marcar em 25%, o Real Madrid apenas em 9%, e o Al-Ahly fica mais jogos sem sofrer gols, só toma 2 gols quando joga como mandante. No caso aqui, óbvio, não é um campeonato onde ele vai disputar em casa, né? É um campeonato no Marrocos. Então, eu não posso considerar aqui o fator caso, tem que considerar um fator de jogo neutro. Mas mesmo assim, é só para te mostrar como o Al-Ahly pode sim produzir situações de perigo por aqui. O Al-Ahly costuma fazer bons primeiros tempos, relativamente toma até pouco gol, tem poucas derrotas e tem mais vitórias do que o Real Madrid. O Real Madrid tem 45% de vitória, 18% de derrota, marcou 10 gols e tomou 6. O segundo tempo apresenta uma queda de aproveitamento do Al-Ahly, muito por conta da queda de número de vitórias, porque o número de gols marcados e sofridos continua mais ou menos na mesma média, e o Real Madrid melhora um pouquinho, tomando menos gols, marcando mais.
Se você é trader, eu acredito nessa superioridade do Real Madrid, mas eu não acho que é um time do Real Madrid por uma odd de 1,30, porque o Al-Ahly pode sim complicar muito a vida do Real. Outra coisa que costuma complicar é que o Real Madrid não tem um estilo de jogo propositivo, ele não vai empurrar o Al-Ahly para trás. Ou seja, muito provavelmente a gente vai ter o Al-Ahly também atacando o Real em várias situações de jogo. Isso faz com que seja mais difícil manter uma odd de 1,30 ou 1,35 estabilizada. Então, para você que vem trabalhar com esse pensamento de fazer back ao Real, eu já te aconselho tomar um pouco de cuidado, tá? Você pode ter situações para trabalhar contra o Real Madrid se ele entrar muito mal, muito desligado em correção de preço, mas saiba do risco aqui, porque se o Real Madrid tiver numa situação de lei, significa que provavelmente o Al-Ahly está jogando melhor e o Real Madrid vai ter situações de contra-ataque, principalmente com o Vini Júnior. Isso é arriscado. Somando a isso, o mercado mais crente no Real, mais confiante no Real, vai fazer com que essa odd suba em conta-gota. Muito cuidado. Mas existe possibilidade se você tem método, obviamente. Faz só o que está dentro dos seus métodos. Se você acredita que esse back real está mais perigoso e você tem a metodologia para trabalhar um lay ao Al-Ahly, não tem problema, mas redobra a sua leitura de jogo, a sua atenção por aqui. Se você é Panther, apesar de acreditar numa vitória do Real Madrid, eu não trabalharia essa vitória do Real com essa cotação. Eu acho que se você quiser trabalhar uma vitória do Real Madrid, você pode tentar buscar essa cotação mais alta. Porque, óbvio, no somatório, em situações, em 10 jogos, o Real Madrid vai ganhar muito mais jogos do que se complicar contra o Al-Ahly. Tá? Eu acredito que o empate para o Al-Ahly já é uma situação excelente, afinal de contas a gente tem prorrogação e penal. Mas mesmo assim, eu acho essa odd do Real Madrid muito baixa. Por isso eu não gosto dessa vitória do Real com essa cotação. Não trabalharia aqui nem no HT, nem nos 90 minutos. Se você quiser trabalhar o Real com uma odd mais alta, espera essa odd melhorar ao longo do jogo. Em relação a gols, a gente tem alguns cenários. Eu vou te falar o que eu penso. Na minha opinião, é um jogo para poucos gols. Primeiro, a gente pode ter um Al-Ahly só se defendendo, e aí você força o Real Madrid a jogar propondo o jogo, e o Real Madrid não tem sido bom nesse jogo propositivo, principalmente sem os seus melhores jogadores ali desfalcados. E você tem um Al-Ahly diminuindo os espaços. Por si só, por ter uma defesa muito boa, o Al-Ahly provavelmente vai fazer com que esse jogo seja under. Segundo cenário, o Al-Ahly pode marcar um gol cedo e se fechar. E aí vai diminuir ainda mais os espaços do Real, que vai ter necessidade de propor o jogo. E de novo, pode ter dificuldade aqui para conseguir achar os espaços. Esses são dois cenários que fazem com que esse jogo seja mais under. O cenário do Real Madrid abrindo o placar mais cedo, aí sim faz com que esse jogo possa ser mais over. Porque eu tenho um Al-Ahly precisando, mesmo que tenha uma boa defesa, sair para o jogo, e aí eu deixo o campo livre para ataques do Real Madrid pelas duas pontas, direito com Asensio e esquerdo com Vini Júnior e Rodrigo no meio. Aí sim eu posso ter um cenário mais para gols. Mas mesmo assim, se for na comparativa, se for no pensamento, eu não acho que é um jogo para tantos gols assim. O Real teve under 3,5 em 8 das últimas 10 e o Al-Ahly teve 3,5 nas últimas 10. Tá? E o ambas marcam não nas últimas 7. Então, eu acredito numa possibilidade de menos de 3,5 gols por aqui. Acho que pode ser um cenário bem interessante se você gosta de trabalhar esse tipo de situação. Às 16h45, pela Copa da Alemanha, oitavas de final, nós temos o Bochum enfrentando o Borussia Dortmund. Aqui é confronto de primeira divisão, então a gente pode utilizar os dados da primeira divisão. A gente teve uma melhora do time do Bochum nesses últimos jogos, principalmente depois dessa janela de inverno, vamos dizer assim. Quando visitou adversários, continua tendo dificuldade, perdeu para o time do Mainz por 5-2, perdeu para o Bayer Leverkusen por 2-0, mas dentro de casa conseguiu bater o Hertha Berlim e conseguiu meter 5 no Hoffenheim. Não é todo time que consegue marcar tantos gols assim no time do Hoffenheim. Inclusive também teve uma vitória contra o Gladbach antes da paralisação dessa pausa de inverno. Então, para mim, é um Bochum que tem mostrado melhora. E também tem mostrado melhora, obviamente, o time do Dortmund, que voltou a vencer fora de casa, né? Tinha muita dificuldade antes da paralisação. Aqui tinha uma derrota para o Borussia Mönchengladbach por 4-2, tinha derrota para o Wolfsburg também, e depois da paralisação dessa pausa de inverno a gente teve uma vitória contra o Mainz, a gente teve uma vitória contra o Leverkusen e obviamente bons desempenhos dentro de casa, como já era de costume. Então a gente está vivendo aqui talvez os melhores momentos dessas duas equipes na competição. O Bochum lutou muito para sair dessa zona de rebaixamento, conseguiu sair na Bundesliga, e o Dortmund começou a melhorar o seu desempenho fora de casa. Obviamente o Dortmund é muito favorito, uma odd próxima de 1,70, mas vamos respeitar porque o time do Bochum é muito chato. Das últimas vezes que se enfrentaram, o Bochum conseguiu vencer 3 das 5 partidas que fez contra o Dortmund. Só perdeu uma. Dentro de casa a gente só tem esse cenário que foi 1-1. Utilizando um pouco dos dados da Bundesliga aqui, já que é um confronto praticamente de Bundesliga dentro da Pokal, o Bochum ele sai mais na frente, falha menos em marcar,
mas passa menos jogos sem sofrer gol. Ou seja, é um time que sofre gol com muita frequência. O Dortmund não sai tanto na frente, falha mais em marcar, mas fica um pouco mais de jogos sem sofrer gol. Só que o número de gols sofridos é igual, e o número de gols marcados pelo Bochum é melhor. O Bochum tem tido melhores desempenhos no primeiro tempo do que o Dortmund, mais vitória, menos derrota, 10 gols marcados e 5 gols sofridos. O Dortmund tem 50% de derrota no primeiro tempo, 30% de vitória, 7 gols marcados e 11 gols sofridos. Existe um grande porém por aqui. Esses números são antes da pausa de inverno. O Dortmund melhorou muito. Então, provavelmente, a gente vai ter um Borussia Dortmund jogando melhor do que os dados que a gente tem analisado aqui do passado. No segundo tempo, eu tenho uma queda gigantesca de aproveitamento do Bochum, o número de vitória cai drasticamente, o número de derrota aumenta muito e eu tenho mais gols sofridos do que marcados. O time do Dortmund melhora um pouquinho, tem mais vitória, continua tendo um número de derrota alto para um favorito, mas melhora um pouco em relação ao número de gols sofridos. De maneira geral, se você é trader, eu acredito sim num jogo de superioridade do Dortmund em várias situações, tá? Dentro de várias janelas. Então você pode sim buscar correção de preço contra o Bochum em alguns momentos, ou Bochum em alguns momentos. Mas se você tem método para corrigir o favorito, é muito provável que em alguns momentos o Bochum também consiga dificultar a vida do Dortmund. Não sei se o suficiente para fazer essa cotação do Dortmund corrigir com segurança, né? Ou seja, estar dentro do mercado sem correr risco, porque o Bochum ele é muito mais forte de maneira reativa e nas bolas aéreas do que propriamente propondo o jogo, mas pode sim haver janelas de superioridade do Bochum para se trabalhar contra o Dortmund, aí depende da sua metodologia. Se você é punter, dado aos momentos das equipes, onde o Dortmund teve um crescimento fora de casa, e isso faz com que todo aquele problema de primeiro tempo, segundo tempo seja melhorado, né, seja reajustado, eu também tenho um Bochum sendo um time melhor depois dessa pausa de inverno dentro de casa. Tem sido muito difícil vencer o Bochum em casa. Se a gente colocar aqui, ó, foram 4 vitórias seguidas na Bundesliga. Só que é um time que tomou gol em todo o jogo. Então, apesar de acreditar nessa vitória do Dortmund, eu não embarcaria nesse Dortmund seco, tá? Eu acho que você pode esperar talvez uma cotação mais alta ou buscar um empate anula no Dortmund se você quer um pouco mais de segurança. Mas eu gosto muito mais de olhar para um cenário de gols. O Bochum é um time que vem vencendo dentro de casa, mas que vem sofrendo gol em todos os jogos. E o Dortmund, fora de casa, ele sofreu gol em quase todos os jogos, só não sofreu contra o Leverkusen na última partida, que venceu por 2-0. Então sofre gol desde equipes que estão brigando lá em cima, como que estão brigando lá embaixo. Isso falando de Bundesliga. Por isso eu acredito sim num jogo muito provável para over 1,5 dos 90 minutos. Acredito num jogo para over HT, para ter pelo menos um gol no primeiro tempo. E acredito sim num jogo para ambas marcam, ou seja, o Dortmund pode até vencer por aqui, mas é muito provável que também acabe sofrendo um gol. Então eu prefiro olhar com mais atenção para esse mercado de gols do que para o mercado de resultado. Às 17 horas na Inglaterra, o Manchester United recebe o Leeds num jogo que é válido pela 8ª rodada da Premier League, está sendo jogado agora. Aproveitando o vacilo do United e do City, o United, se vencer esse jogo, poderia chegar na mesma pontuação do City, ficaria com um jogo a mais do que o City e 2 jogos a mais do que o Arsenal, e seria, sim, um postulante aqui ao título. Dentro de casa, o United tem 8 vitórias em 10 jogos, só perdeu uma partida, e como visitante, o Leeds tem apenas uma vitória fora de casa, tá? Os últimos jogos do United em casa é só vitórias, tem jogos onde ele sofre gol, mas não tem sofrido mais do que um gol, e o Leeds a gente consegue ver apenas uma vitória aqui, provavelmente em Copa. O restante tem perdido com bastante frequência. Utilizando o PDF de apoio, a gente vê o United saindo na frente com muito mais frequência, falhando pouco em marcar e sofrendo poucos gols. E o time do Leeds, apesar de sair na frente aqui com um número relativamente alto, é um time que falha em marcar em várias situações e que sofre gol em quase todos os jogos. Então tem um ataque pior e uma defesa bem pior. O United tem um bom momento no primeiro tempo em relação ao Leeds, mais vitória, bem menos derrota, mais gols marcados e menos gols sofridos, né? Inclusive o time do Leeds perde 40% do primeiro tempo. No segundo tempo o United mantém números excelentes, inclusive reduz o número de derrota para 0%, aumenta consideravelmente o número de gols marcados e o Leeds continua tendo dificuldade para vencer e continua tendo um número de derrota muito grande. Se você é trader, com essa cotação de 1,50 do United, a gente pode ter muito mais incidência para trabalhar contra o Leeds. Eu acho uma situação até mais segura, porque o United não é aquele time que dá padrão de superioridade para back o tempo todo, né? O United é um time mais reativo, joga mais no erro do adversário. Com isso, a gente não vai ter aquele controle do trade que a gente gosta no mercado para poder trabalhar esse back. Com isso, eu gosto de olhar para um lay ao Leeds, tá? Desde que, obviamente, o United esteja bem no jogo, controlando a partida e não deixando
o Leeds chegar tão próximo da sua área assim. Se você é Panther, eu gosto bastante dessa vitória do United, vem numa toada muito boa, difícil o United perder dentro de casa, tem tomado poucos gols, vai enfrentar um adversário fraco, então com essa cotação de 1,50 eu acho que dá para olhar muito mais para essa vitória do United aqui nos 90 minutos, tá? Acredito nessa vitória do United nos 90 minutos, talvez não jogue um futebol espetacular, nem sempre ter jogado, talvez não consiga empurrar o Leeds para trás o tempo todo, não faz isso com os adversários na maioria das vezes, mas tem vencido, tem conseguido resultados e vencer esse jogo é muito importante para se colocar como um postulante, sim, ao título da Premier League. Em relação ao mercado de gols, eu gosto muito de trabalhar com um cenário de 2 gols por aqui. Por quê? O United não tem sofrido tantos gols e o Leeds também não tem marcado tantos gols, mas o United tem marcado de 2 ou mais gols nas últimas 7 partidas que fez dentro de casa. Então é um cenário muito interessante trabalhar com pelo menos 2 gols por aqui. Já o Leeds tem um ambas marcam sim em 7 das últimas 10 e teve o over HT em 8 das últimas 10. Então, apesar de gostar muito desse cenário de 2 gols, eu também vejo como uma situação interessante ficar de olho, dependendo da cotação, em trabalhar gols no HT, pelo menos um gol aqui no primeiro tempo, porque o Leeds tem facilitado muito esse tipo de situação. Ele concedeu nas últimas 8 de 10, não ganhou em 8 e concedeu 2 ou mais gols nas últimas 6 de 10. Às 17h45, pelas quartas de final da Taça de Portugal, Académico Viseu e Porto. Académico Viseu hoje joga a segunda divisão, está ali em quarto colocado, e o Porto é o segundo colocado na primeira divisão de Portugal. 1,18, uma odd de extremo favoritismo, e a gente precisa primeiro de tudo da informação se o Porto vai entrar com o time titular ou não, vai levar essa competição obviamente a sério nessa fase ou não. Utilizando as informações que a gente tem de primeira e segunda divisão, lembrando, são confrontos diferentes, a gente tem aqui o Académico Viseu saindo na frente em 60% dos jogos, o Porto saiu em 70%, o Académico não falhou em marcar em nenhum jogo, mas em 20% dos jogos apenas ele ficou sem sofrer gol, um time que sofre gol com frequência. O Porto falhou em marcar em 10% dos jogos apenas, em 60% dos jogos ele não sofre gol. O Porto faz um primeiro tempo melhor, inclusive já comentei aqui com vocês da incidência que o Porto tem de sair na frente do placar, de vencer o primeiro tempo, principalmente quando ele joga em casa, porque é um time que coloca muita pressão, muito giro no início do jogo para já resolver a situação. E a gente tem as duas equipes melhorando muito no segundo tempo, tá? As duas equipes marcam mais gols, sofrem menos, tem menos vitórias e mais derrotas, tá? Se você é trader, eu acredito sim numa vitória do Porto, principalmente se o Porto colocar o time titular em campo, tá? Aqui são níveis de enfrentamentos diferentes, por mais que a gente tenha o Académico Viseu no segundo tempo melhorando o número ofensivo, defensivo, tendo mais vitória e no geral não sendo um time tão ruim, a gente tem que entender aqui que a gente está falando de uma prateleira diferente, tá? Então o Porto, para mim, se entrar como titular, é o grande favorito a passar aqui para a semifinal, é o grande favorito a vencer esse jogo. E se você é trader, provavelmente aqui a sua única opção seria trabalhar ou a favor do Porto no match odds ou buscar mercados alternativos, talvez numa possível goleada do Porto. Mas aí, dependendo do time que ele colocar em campo, fica um pouco mais complicado pensar numa goleada e tal, até porque o Académico Viseu pode abrir o placar, pode complicar um pouco mais a vida do Porto, e obviamente o Porto pode ter mais dificuldade também de fazer o seu gol com uma equipe mais fechada. Em relação ao mercado de gols, eu tenho um pouco de receio, primeiro também tem relação com a escalação. Se o Porto não colocar um time extremamente titular aqui, pode ser mais complicado furar essa defesa do Viseu. Eu não vejo nenhum problema do Viseu tentar levar esse jogo aqui num empate, num banho-maria, tá? Não tentar atacar tanto o Porto, não dar tanto espaço. Então a gente pode ter um jogo mais tendendo a poucos gols do que propriamente a vários gols. Então, se quiser trabalhar gols por aqui, primeiro, verifica a escalação. Segundo, espera, por exemplo, o Porto abrir o placar, para verificar qual foi o comportamento do Viseu e a gente ter uma noção se o Porto vai querer ou não aproveitar esses contra-ataques. Trabalhar gols aqui num jogo 0-0 eu acho mais complicado porque é jogo de Copa, tá? Mas, se a gente tiver um jogo de time titular e o Porto levando a sério, a gente tem o Porto aqui com over 1,5 em 8 das últimas 10, o over HT em 8 das últimas 10 e o Académico Viseu que concedeu nas últimas 8 e que teve o over 1,5 em 9. Só que ambos, ó, o under 3,5 em 9 das 10 do Viseu e o under 2,5 em 3 das últimas 10 do Porto. Então eu prefiro trabalhar com um cenário de no máximo 2 gols do que pensar numa situação, se for trabalhar, obviamente, numa situação de 2,5 ou 3,5 gols. Os jogos extras dessa quarta-feira, nós temos o Nuremberg contra o Fortuna Düsseldorf. É um jogo também das oitavas de final da Pokal, mas é um jogo bem mais complicado, envolve duas equipes da segunda divisão. O Nuremberg não faz uma excelente campanha na segunda divisão, tem tido dificuldade para marcar gol, também tem sofrido pouco.
O Düsseldorf foi visitar o Paderborn fora de casa, acabou tomando 4-1 por aqui no último jogo da Bundesliga 2. Então eu acho que pode ser um jogo sim para pelo menos 2 gols, mas eu ficaria muito mais de olho aqui numa correção de preço, porque são equipes que conseguem proporcionar esse tipo de coisa pra gente, mesmo na segunda divisão da Alemanha. Aqui, obviamente, falando de times que envolvem a segunda divisão. Lyon e Lille também são times mais parecidos ali na França, a gente tem um favoritismo no Lyon nessa Copa da França aqui. Se eu não me engano, são oitavas de final também, tá? Então pode ser um jogo bom para correção de preço. Outro jogo, às 17 horas da Copa da França, 17h10 no caso, desculpa, é o PSG contra o Marseille. E eu não coloquei esse jogo como opção de jogo principal lá em cima, porque muito provavelmente o PSG vai entrar com um time misto. Afinal de contas, faltam poucos dias para o confronto contra o Bayern. Então já tem uma odd do PSG mais alta, vai pegar o Marseille que está muito bem no campeonato, melhorou bastante. Então pode ser um jogo muito difícil, eu acho que pode ser um jogo até para correção de preço. Se o PSG colocar minimamente o que tem de melhor em campo, provavelmente a gente pode ter um jogo também para over 1,5. Mas eu prefiro trabalhar mais essa correção de preço. Voltando aqui às 12h45, na Copa da Holanda, nós temos o PSV contra o Emmen. Também é um jogo passível de se trabalhar esse back ao PSV se for um time titular e mostrar vontade. Mesma coisa do Feyenoord contra o NEC, também são adversários de níveis diferentes, que dá para buscar um back por aqui. Depois nós temos os estaduais pelo Brasil. O Atlético Mineiro pega o Democrata, o São Paulo enfrenta o Bragantino, o Internacional enfrenta o Caxias e o Santos enfrenta o time do São Bento. Todos esses jogos eu te aconselho primeiro confirmar a escalação, depois assistir um pouco se você tem um horário para trabalhar, para ver se tem alguma intensidade por aqui, para depois fazer algum tipo de entrada, algum tipo de aposta. É isso, meus amigos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Fica com Deus e até quinta-feira.